Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos à aula de Física. Eu sou o professor Sindic, ok? Vamos estudar um pouco, vamos falar do conceito de ondas. Esta palavra não é nova para todos vocês, é uma palavra que vocês usam no vosso dia a dia, só que queremos estudar isto agora sob o ponto de vista físico. Esta é uma aula muito teórica, não vamos fazer contas, né? Eu peço que vocês fiquem muito bem atentos e procurem conhecer os conceitos que vamos aqui introduzir. Mas antes de mais, eu queria pedir a todos vós que se inscrevam no nosso canal no YouTube. Escrevam Fernando Sindic, vão aparecer lá várias aulas. Escolhe a aula que quer assistir, partilhe a aula com outros amigos e tirem lá também as vossas sugestões, tirem as vossas relações, ok? Para nós podermos melhorar o nosso trabalho. Muito obrigado, vamos dar continuidade. Conceito de onda. Esta palavra não é uma palavra nova, como eu disse. Toda a gente já conhece esta palavra. A maravilha do mundo moderno hoje é graças às ondas. Hoje nós já assistimos televisão nas nossas casas, graças às ondas. Hoje nós ouvimos rádio, graças às ondas. Temos os telefones que funcionam graças aos satélites que liberam ondas no espaço e chegam até nós. Ok? Quando vamos à praia, por exemplo, temos aquele movimento maravilhoso das águas. Tudo isso que tem em comum são perturbações que podem se propagar num determinado ponto. Ok? É o que tem em comum. Então, nós queremos definir onda. Para nós podermos definir onda, vamos partir de um exemplo muito concreto. Vamos supor que nós temos uma bacia, nós chamamos de tina isso no laboratório de física, uma bacia cheia de água. Ok? O que é que nós fazemos? Pegamos uma pequena gota, ok? E deixamos cair ali no centro. Ali onde a gota vai cair, ela vai mexer com a massa d'água. Ok? Esse mexer com a massa d'água nós chamamos isso de perturbação. Ok? E por causa desta perturbação que se criou naquele ponto, surgem pequenas circunferências, são chamadas circunferências concêntricas, ok? Que se afastam às margens. Estas circunferências que se afastam às margens, libertando energia até as margens, nós chamamos isso de propagação. Então, são essas duas palavras que vão definir o conceito de onda. A perturbação e a propagação, para este caso. Caso de uma corda também, se nós temos uma corda, por exemplo, né, nós podemos aqui criar ondas. Este ponto está fixo, ok? E a partir do meu dedo neste ponto, eu exerço uma força. Faço isto, ok? Eu perturbo este ponto. Por causa dessa perturbação que é criada neste ponto, a energia que está concentrada neste ponto, ela vai se espalhar ao longo da corda, criando um movimento ondulatório. Então, a partir deste ponto também posso definir, ok? É o movimento causado por esta perturbação que se propaga neste meio. Neste caso, o meio é a corda. Para o caso da água, o meio é a própria água. Então, de vários exemplos que nós podemos ter, a onda pode ser definida como sendo o movimento criado por uma perturbação que se propaga em um determinado meio. Mas há uma coisa que tem que ficar muito bem clara aqui, sobre a massa e sobre a energia. Durante a propagação das ondas, a massa ela fica estática. O que se propaga ao longo daquele meio é a energia. Tem que ficar muito bem claro. Ali, o que está em movimento é a própria energia. Por exemplo, se eu tenho esta corda, observa só. Eu tenho esta corda, eu coloco este ponto vermelhinho aqui. Faço isto. Ok? Faço isto. Eu pego neste ponto. Acho que dá para ver esse ponto vermelho, ok? Eu exerço força sobre este ponto, faço isto, ok? Dá para ver que a onda, ela atravessa a corda, mas este ponto vermelho continua no mesmo sítio, só sobe e desce, mas fica claro que qualquer coisa passou para lá. O que passa é a energia, mas a massa ela fica constante naquele ponto. Só vai subir, só vai descer. Nós também observamos nas praias, quando vamos à praia, nós observamos os barcos, o movimento de um barco que está, por exemplo, amarrado num determinado ponto que está em repouso. Okay? Quando a onda passa, o que acontece com aquele barco? Ele apenas vai para cima e vai para baixo. Não sai dali. Por quê? Porque o que está passando naquele ponto é apenas a energia. Então, o que se propaga durante a execução das ondas é apenas a energia e a massa fica estática, ok? Como já definimos a onda como sendo
o movimento criado por uma perturbação que se propaga em um determinado meio. Agora vamos à classificação das ondas. As ondas elas podem ser classificadas quanto à natureza, ok? Quanto à natureza existem dois tipos de ondas, mecânicas e eletromagnéticas, ok? Podem ser mecânicas e podem ser eletromagnéticas. Quando é que se diz que as ondas são mecânicas? As ondas mecânicas são todas aquelas que precisam de um meio material para poder se propagar. Elas precisam de um caminho para poder passar, ok? Não se esqueçam disso. Precisam de um caminho para poder passar. Então, todas as ondas que precisam de um meio material para poder se propagar são chamadas de ondas mecânicas. Por exemplo, ok? Por exemplo, as ondas na água. Elas precisam da própria água para poder existir. O meio material é a água. As ondas na corda. Elas precisam da própria corda para poder existir. Então, o meio material é a corda. As ondas sonoras, por exemplo, o som. O som, para poder existir, precisa do ar. Ok? Porque o som só se propaga no ar. Então, todas essas ondas que precisam de um meio material para poder se propagar são chamadas de ondas mecânicas. Ok? E não se esqueçam também, essas ondas que se propagam no meio material, por exemplo, as ondas sonoras, que precisam do ar para poder se propagar. O som, por exemplo, precisa do ar para poder se propagar. Então, propaga-se com uma determinada velocidade no ar. Neste caso, a velocidade do som no ar vai ser de 340 metros por segundo. Okay? Esta é a velocidade do som no ar. É 340 metros por segundo. Ok, então já falamos aqui das ondas mecânicas. Agora vamos falar das ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas são todas aquelas que não precisam de um meio material para poder se propagar. Elas se propagam no vazio. Elas se propagam no vácuo. Um exemplo muito nítido disso, a propagação do feixe de luz solar. Ok? O Sol emite ondas a milhares de quilômetros de distância de nós. Essas ondas elas atravessam esse espaço vazio. Ok? E chegam até nós. E nós sentimos a sensação da presença do calor devido à energia que é libertada através do Sol. Mas através desse espaço todo vazio. Então não precisa de um meio material para poder se propagar. Essas ondas que não precisam de um meio material para poder se propagar são chamadas de ondas eletromagnéticas. Temos outros exemplos. Já falamos a luz do Sol, as micro-ondas, né? São exemplos concretos de ondas eletromagnéticas. As ondas de rádio são exemplos concretos de ondas eletromagnéticas. As ondas de televisão são exemplos concretos de ondas eletromagnéticas. Ok? Agora, vamos classificar as ondas quanto à direção de propagação. Quanto à direção de propagação, existem três. Podem ser unidimensionais, podem ser bidimensionais e podem ser tridimensionais. Unidimensional significa única direção. São ondas que se propagam numa única direção. Ok? Exemplo concreto de ondas que se propagam numa única direção. Por exemplo, as ondas são produzidas numa corda. Nós exercemos força num ponto sobre a corda, a onda ela liberta energia para outro ponto. É apenas numa única direção. As ondas bidimensionais, ok? Bidimensionais são aquelas que se propagam em duas direções. Por exemplo, as ondas são produzidas num plano. O exemplo concreto na superfície de uma piscina, por exemplo. Ok? Na superfície de um lago, nós deixamos cair ali uma pequena partícula ali no meio, onde ela cai, ela cria uma perturbação, depois aquelas circunferências concêntricas que surgem ali, que se afastam às margens, uma coisa muito bonita. Ela propaga-se na direção X e na direção Y. São duas direções. É por isso que é chamado de bidimensional. Ok? E as ondas tridimensionais são aquelas que se propagam em todas as direções. O único tipo de onda que se propaga em todas as direções é o som. Ok? Nós, quando emitimos o som, quem está em frente de nós consegue ouvir. Quem está do outro lado direito, do outro lado esquerdo, quem está embaixo, quem está em cima consegue ouvir. Então, o som se espalha, ok? Neste meio que nós estamos aqui a usar. Então, todas as ondas que se propagam em todas as direções são as ondas sonoras, ok? E essas ondas são chamadas de ondas tridimensionais. Então, também podemos classificar as ondas quanto à direção de vibração. Quanto à direção de vibração, existem dois tipos, que são as transversais e longitudinais. Esta é a classificação das ondas mecânicas.
ok? As ondas mecânicas, elas podem ser transversais e podem ser longitudinais. Quando é que se diz que uma onda é transversal? Ok? Então temos que analisar duas coisas aqui. A direção de vibração da onda e a direção de propagação da onda. É só prestar atenção para este exemplo que está aqui. Presta atenção neste exemplo que está aqui. Temos esta corda que está fixa neste ponto. Ok? Então, a partir deste ponto, eu exerço uma pequena força. Eu perturbo a corda neste ponto. Por causa desta perturbação, a propagação da onda ao longo da corda. A energia vai ser libertada ao longo da corda deste ponto para aquele ponto. Ok? Então, o que vai acontecer? Olha a corda, o que ela faz? Ela movimenta-se cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo. Ela vibra nesta direção, ok? Ela vibra neste sentido, aliás, sentido de cima a baixo, mas ao mesmo tempo ela propaga-se da esquerda para a direita. E veja só, a direção de propagação e a direção de vibração é como se formassem duas linhas perpendiculares. Quando isto acontece, quando a direção de vibração e a direção de propagação são perpendiculares, então a onda é chamada de transversal. Ok? Longitudinal. Quando é que se diz que uma onda é longitudinal? Aquilo que acontece numa mola em hélice, por exemplo. Nós temos a mola, ok? A mola está fixa neste ponto, por exemplo. Só observar para aqui. Está fixa neste ponto. A partir da minha mão, eu exerço força sobre este ponto, eu vou perturbar esta mola neste ponto, ok? Até a um determinado ponto e abandono. Ele vai fazer isto, ok? A onda nesta mola, ela vai propagar-se nesta direção e também vai vibrar na mesma direção. É como se a direção de vibração e a direção de propagação formassem linhas paralelas. Quando isto acontece, a onda que é produzida ali é chamada de onda longitudinal. A onda longitudinal é aquela em que a direção de vibração e a direção de propagação são todos no mesmo eixo, formam linhas paralelas, ok? Então, o que é importante saber aqui nesta aula? Primeiro, você tem que saber definir uma onda. O que é uma onda? Ok? É um movimento criado por uma perturbação que se propaga em um determinado meio. Ok? Saber exemplos concretos de ondas. Ok? Depois classificar as ondas quanto à natureza. Elas podem ser mecânicas e podem ser eletromagnéticas. As mecânicas são aquelas que precisam do meio material para poder se propagar. As eletromagnéticas são aquelas que se propagam no vazio. Trazer exemplos concretos de ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Depois, classificar as ondas quanto à direção de propagação. Quanto à direção de propagação, elas podem ser unidimensionais, podem ser bidimensionais e também podem ser tridimensionais. Unidimensional, uma única direção. Bidimensional, duas direções. E tridimensionais, três direções. E também podem classificar as ondas quanto à direção de vibração, ok? Não se esqueçam disso. Quanto à direção de vibração, ok? Elas podem ser transversais e também podem ser longitudinais. Transversais são aquelas que a direção de propagação e a direção de vibração formam linhas perpendiculares. Longitudinais são aquelas que a direção de propagação e a direção de vibração formam linhas paralelas. Não se esqueçam desses conceitos. E também não se esqueçam do conceito de perturbação e o conceito de... Já falamos aqui, perturbação e o conceito de propagação. São esses dois conceitos que formam as ondas. Então, muito obrigado pela vossa presença. Ok? Muito obrigado também por assistirem a essas aulas. Não se esqueçam de subscrever-se ao nosso canal. Entre no YouTube, coloquem Fernando Sindic. Vão aparecer lá várias aulas. Escolhe a aula que quiser. Ok? E partilhe com seus amigos. Muito obrigado.